A palavra de Deus é semente, vai caindo. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Deus, Pai eterno. Mais uma vez agradecido pela oportunidade que Ele tem nos dado para falar ao seu povo através desse simples programa, dessa programação concedida pela graça dele. Nesta noite, gostaríamos de tomar mais um pouco da palavra de Deus. Esperamos que isso traga benefícios ao seu coração, aos nossos corações. Pois bem, gostaria, amados irmãos, de tomar a escritura de Atos capítulo 1, versículo 8, aonde a Bíblia diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo chama minha atenção, já tenho pregado algumas vezes sobre isso, mas achei válido, importante, tirar uma pequena reflexão e colocar isso. Ser testemunha de Jesus Cristo, testemunha da ressurreição. Nós alegamos sermos testemunhas, mas eu tenho sempre dito isso: corremos o risco de ser falsas testemunhas, ainda que falando a verdade. Com que base, talvez você pergunte, pastor, irmão, você diz isso? Pois bem, o que é ser uma testemunha? Você pode pegar o seu dicionário e você vai ver que uma testemunha é uma pessoa que viu ou assistiu aquele ocorrido, viu aquele acontecimento, aquele fato, ouviu diretamente. Então ela pode testemunhar sobre aquilo, falar o que aconteceu, porque ela presenciou aquilo. E eu bato nesta tecla porque Jesus, falando aos que estavam ali, cerca de 500 pessoas, depois de sua ressurreição, ele disse para nós sermos testemunhas da ressurreição até os confins da terra, não só na Judéia, não só em Samaria. Então ele não estava dizendo aquilo apenas para aquelas pessoas que se encontravam ali, mas ele diz até os confins da terra. E fisicamente, a ressurreição não foi visto por ninguém. Então é muito importante você frisar isso. Você dizer algo que aconteceu, ainda que seja verdade, como a ressurreição é, mas se você não presenciou aquilo, você não se pode dizer que você é uma verdadeira, uma testemunha daquilo. Como é que nós podemos entender isto, trabalhar com isto, ou conviver com isto? Porque o que Jesus manda ali nos comissiona a ser a sua testemunha. Então, você falar de algo que você ouviu outra pessoa falar,
Aquilo não te torna uma testemunha mesmo sendo verdade. Isto até que Deus abriu o entendimento, meu entendimento, me incomodou bastante. Eu creio que tem incomodado muito. Já ouvi de pessoas dizendo que foram confrontadas com outras pessoas. Como é que nós podemos dizer que somos testemunha da ressurreição se nós não vimos Jesus saindo do túmulo? Nem os guardas que guardavam o túmulo puderam ver Jesus sair da sepultura, puderam ver a ressurreição. Ora, isso me remete a muitas escrituras, como a de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 23. Ali onde Jesus fala daquelas pessoas que naquele dia chegarão diante dele, pessoas que pregaram o verdadeiro evangelho, expulsaram demônios e curaram os enfermos no nome dele. E mesmo assim, Jesus fala que manda eles se afastarem dele, e dizendo que nunca os conheceu. São pessoas que falaram a verdade, pessoas que pregaram a verdade, mas não eram as verdadeiras testemunhas de Jesus. Assim como nós podemos ver Balaão entregando uma verdadeira profecia de Deus, porém sendo um falso profeta, tendo uma falsa doutrina, ao ponto que Deus fala que odiava a doutrina de Balaão. Porém a profecia que Balaão entregou era verdadeira. Como é que pode isso? Aqui em São Mateus capítulo 7, versículo 21, você pode acompanhar nas suas escrituras. Jesus diz: nem todos o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É inegável as obras que são feitas. É inegável as curas, as pregações que são feitas, porém, ainda assim, falsas testemunhas, praticantes de iniquidade. Como é que pode isso acontecer? Então, como é que podemos se tornar uma verdadeira testemunha de Deus, já que isto é um requisito do verdadeiro cristão, do verdadeiro pregador, exigido por Deus? Como é que podemos lidar com esta situação? Note que Jesus ali diz no versículo 5 de Atos capítulo 1, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui começamos a entender o que se faz necessário
para pregar o Evangelho, para se tornar uma testemunha da ressurreição. É preciso receber o Espírito de Deus, aquele que levantou Jesus dos mortos, para se tornar verdadeiras testemunhas de Jesus. E ele vem falar: mas receberei força, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus não permitiu nenhum de seus apóstolos saírem pregando o Evangelho, até se tornarem testemunha da ressurreição. Eles tinham visto Jesus vivo depois da crucificação, mas não puderam ver o ato da ressurreição ali no túmulo, porque não estavam fisicamente presentes. Então ele diz assim, estando, no versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, até que do alto fossem revestidos do poder. Que promessa é essa? É a promessa do Espírito Santo. Receber aquele que levantou Jesus dos mortos, para poder falar: eu sei que Jesus ressuscitou, estou aqui pregando um Deus vivo, um Cristo que morreu na cruz e verdadeiramente ressuscitou. Não porque eu ouvi uma história da Bíblia que é verdadeira, não porque alguém me contou, mas é que este Espírito que estava em Jesus habita em mim, habita na sua igreja. Então eu não estou falando de algo que eu ouvi, mas de algo que eu sei que aconteceu, porque este Espírito está em mim. Ora, em São João capítulo 16, versículo 12 e 13, Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E Jesus veio, o irmão Brana vem e fala, aqui na mensagem, o Espírito da Verdade, no parágrafo 33, ele diz assim: então você veja, não há outra maneira de saber o que é verdade. Somente você não pode obtê-la pela cultura, pelas experiências do seminário, você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Ele é o único que foi enviado para revelar isso. Agora, então, ele também diz que ele mostrará as coisas por vir. A única maneira de receber a verdade é recebendo o Espírito Santo. A única maneira de falar a verdade, não porque alguém te contou, mas de saber sobre esta verdade, ser guiado pela essa verdade, é recebendo o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. De outra maneira, você não passa de um contador de história, mas você não pode falar que é uma testemunha disso, porque não recebeu o Espírito Santo. Olha, é tão importante que em Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, Paulo vem e fala: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele Espírito Santo que foi prometido em São João,
que foi prometido em Atos, habita em vós, aquele mesmo Espírito que levantou Jesus, habita em vós. Então Ele também vai ressuscitar, vai levantar o seu corpo mortal. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então é necessário receber o Espírito Santo. Ora, então nós aprendemos que só podemos ser verdadeiras testemunhas. Não é só falando a verdade, mas sim temos que receber a verdade, o Espírito Santo. Você precisa do Espírito de Deus não só para falar a verdade, mas para ser guiado por ela e ser guiado até ela. Do contrário, você não conseguirá ser uma verdadeira testemunha, um verdadeiro cristão, ter um verdadeiro testemunho e ser um verdadeiro cristão. Agora, sabendo que a essência do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo, do contrário, se não houve ressurreição, então aquilo que Paulo fala, então nossa pregação é em vão. Sabendo disso, como podemos então receber o Espírito Santo? Como fazemos para isso? Ora, tudo tem um começo. Preste atenção que na Escritura, aqui de São Mateus, que nós lemos, capítulo 7, versículo 21, aonde Jesus fala daquelas pessoas que pregaram sobre Ele, curaram em nome dEle, expulsaram demônios, libertaram pessoas, confortaram pessoas, e mesmo assim foram chutadas para fora e nunca foram conhecidas de Deus. Ele vem aqui e ele dá uma migalha para nós que nós vamos entendendo. Ele diz: muitos, nem todos que me dizem Senhor e Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falar em fazer a vontade de Deus, estamos falando de obediência a toda a palavra. E o apóstolo Pedro, ele fala que obediência completa à palavra de Deus dá o direito ao Espírito Santo. Ele fala assim, no livro de Atos, ele diz assim: e Deus dá o Espírito Santo a todos que lhe obedecem. Desde o Velho Testamento, quando Samuel repreendeu Saul por ter desrespeitado a ordem de Deus, que era para matar tudo daquele povo, não ficar com nada, nem com gado, nem com as ovelhas, ele veio e falou assim: obediência completa. Obediência, sim, é melhor do que sacrifício. Então, um princípio, Jesus mesmo falava que não fazia nada a não ser que o Pai o mandasse. Obediência. E isso lhe deu direito à adoção, ali em São Mateus capítulo 17, onde ele foi transfigurado e a Deus disse: este é meu filho amado em quem compraram, escutaram, porque ele faz tudo o que eu peço para ele fazer. Não tem vontade própria. Jesus disse: o filho nada faz a não ser que o Pai lhe mostre. E às vezes nós queremos ser donos dos nossos próprios narizes. Você sabe que o Evangelho liberta, mas fique sabendo, você se
liberta das coisas do mundo e se torna um prisioneiro de Cristo. E há um caminho que a obediência à palavra de Deus nos leva, antes mesmo de receber o Espírito Santo. Começa com arrependimento. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando aqueles homens, ao ouvirem a pregação de Pedro, ungida pelo Espírito Santo, de tal maneira que tinha mais de 15 nações, 15 pessoas que falavam línguas e dialetos diferentes, e Pedro apenas falando uma vez, ao mesmo tempo que ele falava, as pessoas entendiam Pedro falar, porque o Espírito de Deus revelava aquilo, interpretava aquilo às pessoas. E eles, ouvindo aquela palavra que compungiram os seus corações, eles diziam: o que podemos fazer? O que faremos nós? O que faremos, homens, irmãos, varões, irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele primeiramente diz: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, não é os dons. Muitas pessoas estão trabalhando os dons. Saiba que dons você nasce com isso, mas recebereis o dom do Espírito Santo. Lembre-se, antes mesmo do batismo, antes mesmo da conversão, necessário começar com arrependimento. Um arrependimento sincero, que seja reconhecido por Deus, e Deus confirma aquilo com o batismo do Espírito Santo. Faz você mudar de vida. Arrependimento é você não fazer mais aquilo. Agora, não com vontade própria, não com um esforço humano, mas deixar Deus trabalhar na sua vida. As pessoas às vezes falam: eu estou sem força para fazer algo por Deus, estou sem força para caminhar. Olha, comece a chegar a Deus. Você vai ver que as coisas do mundo vão ficando sem tempo para você. Hoje é o contrário, as coisas do mundo, de Deus, ficam não temos tempo para elas. Mas comece a chegar a Deus. Você verá que as coisas do mundo vão ficando para trás, são esquecidas. E aquilo que Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Lembre-se disso. Receba o Espírito Santo e se torne uma verdadeira testemunha da ressurreição. Olha, os apóstolos, quando receberam este Espírito da verdade, eles não tiveram mais medo de nada. Saíram pelas portas pregando o Evangelho. Não queriam saber se seriam presos, não queriam saber se seriam apedrejados, se seriam ridicularizados, se seriam criticados, se perderiam seus empregos. Eles tinham recebido algo de Deus e eles tinham que falar para as pessoas, porque este Evangelho tira as pessoas da morte e traz para a vida. E é isso que Deus está fazendo neste tempo, o mesmo Evangelho, cumprindo a Escritura que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqueles que o recebem passam da morte para a vida, e quem vive e crê neste Evangelho, crê em Jesus Cristo, nunca conhecerá a morte. Foi isso que a Escritura diz para aquele discípulo, aquele diácono chamado Estevão. Foi apedrejado. A Bíblia diz que ele não disse que ele morreu, mas diz que ele adormeceu nos braços de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, que esta palavra
possa fazer os corações de cada filho de Deus se compungir, se arrepender e receber o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.